Jesus, eu resolvi te dar isto. Sério? Sério. Mas aqui não é onde você toma todas as suas decisões? Eu sempre tomo as minhas decisões, mas essas decisões do Senhor são perfeitas. Então vem cá, Senhor, sente-se aqui e comece a tomar todas as decisões. Uau, isto é ótimo! Luiz, amiga! Oi! Tudo bem? Tudo. Pegue seu cartão de crédito. É hora de ir ao shopping. Sério? Sério? Mas você não falou que seu marido tinha que pagar as contas? E é, menino, ele tem que pagar, mas eu preciso ficar sabendo. Você não quer ir comigo? Não. Não? Por quê? Não, é que, na verdade, não é isso que eu queria dizer. Não. É que eu preciso checar minha agenda e depois eu te ligo. Tá bom, amiga. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau. Luiz, o que está havendo? Tá vendo? Nós dois temos que tomar a decisão juntos. Aqui não é onde você se decide Isso. e onde toma todas as suas decisões. Certo. Então, qual é o problema? Na verdade, não é um problema. Eu não sei o que o senhor está pensando, Jesus, mas é sério, venha, sente-se. Você tem certeza? Tenho, Jesus, sente-se. Vamos começar de novo, ok? Ok, vamos lá. Luiz, eu sei que você está passando por um problema de temperamento, mas... Jesus, o senhor não sabe o que eu estou passando, Jesus. O senhor não entende, sabe? Luiz, eu sei, mas uma atitude é uma decisão. É que na verdade tem tantas coisas envolvidas, Jesus, o senhor não entende. Luísa, você está sob pressão? Pressão? Pressão. Jesus, eu já disse que o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Luísa, nós dois não podemos sentar juntos, sou eu ou você. Sabe o que é, Senhor? É que na verdade eu não sabia que isso seria tão difícil. Mas vamos fazer o seguinte, toma, pegue. Eu não vou pegar, você que tem que me dar. Ok, Jesus, vamos lá, pegue. Antes de você me dar, você precisa fazer uma escolha. Eu não posso. Infelizmente, você acaba de fazer. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se ao Deus a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós acabamos de assistir uma encenação onde todo mundo tem uma dificuldade, tem um problema igual ao do personagem que aqui se apresentou. Desde a nossa infância, nós, quando vamos nos desenvolvendo, estamos saindo da nossa infância para a nossa adolescência, para a juventude, começa a aparecer uma série de coisas na nossa vida que nos força a tomar algumas decisões em relação àquilo que queremos. Como hoje é o culto da família, nós vamos falar sobre as decisões que Deus ele precisa tomar em nossas vidas, só que nós não deixamos Deus tomar essas decisões pelas nossas vidas. Decisões essas que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, para a conversão da nossa família, para o crescimento da nossa família, e que nós não conseguimos abrir mão da nossa vontade, não conseguimos abrir mão daquilo que queremos. Eu vou citar aqui alguns exemplos simbólicos, bem simples, do que acontece no dia a dia das famílias, no nosso mundo, que às vezes dificultam de Deus decidir que a nossa família seja salva. Às vezes dificultam de Deus decidir de vez o que Ele tem para fazer, a obra grande que Ele tem para fazer seja realizada na vida da nossa família. Quando nós vimos essa palavra aqui, Josué ele passou por alguns períodos de dificuldades em relação à sua vida. Para quem não conhece a história de Josué, é uma história muito bonita. Um jovem foi tirado de dentro do Egito, dentro da escravidão do Egito, seguiu toda uma trajetória de um grande homem de Deus chamado Moisés. E como Josué ele tinha todo o perfil
de um líder, de um verdadeiro líder, tinha ali na sua vida características de uma pessoa que verdadeiramente estava imbuída na missão de conduzir pessoas até a direção onde Deus determinasse, onde Deus quisesse, para que ali ele pudesse completar a missão que Moisés havia iniciado, que era tirar o povo da terra do Egito e conduzir à terra que manava leite e mel, que foi essa a promessa de Deus. Só que o povo de Israel, no modo geral, era uma grande família muito problemática. Uma grande família que tinha uma série de porquês, uma série de senão. A gente vê na história de Moisés que Moisés passa um dobrado com o povo de Israel. Ele tenta muitas vezes reverter algumas situações por questões de que Deus decidia alguma coisa na vida do povo e o povo decidia ao contrário do que Deus queria. Deus determinava uma bênção para a vida do povo, ou o caminho da bênção, o povo determinava o caminho da perdição, o caminho da destruição, por não querer seguir a decisão de Deus. Exemplo disso, nós vemos que Moisés, em obediência a Deus, ele na saída do Egito, ele segue pelo caminho que visivelmente, aparentemente, era o caminho mais difícil, o caminho que eles encontrariam mais dificuldade, e para diante do mar. Só que Deus tinha um propósito nisso, que era mostrar para Faraó, para os homens que o seguiam, que o poder do nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer homem, qualquer Deus dessa terra pode dizer que tem. O poder do nosso Deus, ele é o maior. E Moisés obedeceu, e a obra do Senhor foi realizada no povo. O povo viu o milagre, viu a coisa de Deus acontecer na vida deles. Só que teve outros momentos do povo de Israel que eles confrontaram a vontade de Deus, confrontaram o desejo de Deus, e eles mesmos se complicaram a sua própria vida por conta das suas decisões erradas e por conta de não obedecer à vontade de Deus. Quem aqui já orou a oração modelo, a oração do Pai Nosso? Faz assim com a sua mão. Quem já fez a oração do Pai Nosso? Eu acho a oração mais difícil para a gente cumprir na nossa vida. Quando chega naquela parte assim, seja feita... De novo, seja feita... Não, se é para ser feita a vontade de Deus, não é para ser feita a minha. O que Deus tem como vontade para cada um de nós? O que Deus decidiu para você? O que Deus decidiu para a sua família? Qual foi a sua decisão diante de Deus? O povo teve várias variações de conduta, quiseram seguir os seus próprios caminhos. Com Deus mostrando toda a sua glória, o povo criou outros deuses para seguir. Cada lugar que o povo de Israel passava, eles queriam imitar a cultura daquele povo, queriam imitar a religião daquele povo. E quando estava no final da trajetória de Josué, o povo novamente criou uma indecisão. Já tinha visto todos os feitos de Deus sobre a vida deles. Só que Josué, ele para e toma essa decisão que nós acabamos de ler. Ele vira para o povo e diz, olha, se vocês querem seguir o Deus do Egito, qual seus pais seguiram, porque ficaram escravos, é com vocês. Se vocês querem seguir o Deus dos amorreus, que é a terra que nós estamos habitando hoje, é problema de vocês. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo nessa noite. Senhor, eu quero que eu e a minha casa, todos juntos, vamos te servir. Josué, ele tomou essa decisão com toda a convicção da sua vida, que ele e a sua casa, a sua família, juntos iriam servir a Deus. Independente se a mulher dele pensasse ao contrário, ele decidiu por ela. Ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente se os filhos dele pensassem ao contrário, ele decidiu por eles também, que Josué e a sua casa serviriam a Deus. Deus pergunta qual é a decisão que você tem tomado diante de Deus em relação à sua família. Sabe o que acontece na nossa vida? Que nós não queremos executar a vontade de Deus, a decisão de Deus em
em relação à nossa família, mas depois voltamos para Deus para questionar, discutir com Deus por que nosso filho está rebelde, por que se nosso esposo, nosso marido não quer servir a Deus, por que tudo acontece de errado na nossa casa. Tudo acontece ao contrário daquilo que nós queremos na nossa vida. Mas Deus está determinando para você que a decisão é sua, de você e a sua casa servir a Deus. Josué não chegou para o filho dele, olha só, antes de eu falar para o povo, eu quero saber se você quer servir a Deus. Nós estávamos comentando outro dia, foi falado até hoje na escola dominical, que pais não têm mais o controle sobre os seus filhos. Virou uma moda hoje em dia que a criança com 10, 11 anos manda no pai e na mãe dele. Decide o que ele quer para a vida dele e não quer ouvir ninguém. Deus mandou você decidir pela sua família. Se você não tiver pulso forte, ser firme nas suas decisões diante de Deus, nada vai acontecer. Na ensinação que nós vimos aqui, ela estava em pressão sobre as suas decisões. Quando ela tentou passar as suas decisões para Deus, ela entrou num conflito muito grande com ela mesma, porque tudo que Deus respondia para ela dizia o contrário. E quando chegou no final, ela fez uma escolha, mesmo sem estar sentada naquele banco, que ela não queria que Deus decidisse nada pela vida dela. Pergunta de Deus para você, por que sua esposa, seu marido, seu filho não está hoje aqui na presença de Deus? Porque você não decidiu por eles, segundo a vontade de Deus, para que eles estivessem aqui. A Bíblia dá passo a passo, ensinamento, como é que nós temos que ter essa decisão em relação à nossa família. Esse modismo que está acontecendo hoje tem influenciado as famílias de uma forma tremenda. Se o filho fala que não quer, o pai e a mãe aceita a decisão do filho, abaixa a cabeça, acoita aquela posição do filho. Aí quando o filho faz 18 anos, 20, que sai perdido pelo mundo, aí você quer chorar nos braços do Senhor. Senhor, por que o Senhor não fez nada em relação ao meu filho? Por que o Senhor não trouxe o meu filho para a tua presença? Por que meu filho está hoje lá no mundo? Porque Deus deu a decisão na sua mão e você não decidiu. Às vezes nós não entendemos, entramos dentro de relacionamentos, cultivamos esses relacionamentos, e quando eles estão aflorados, já estão num ponto muito avançado, não conseguimos mais retroceder. Na hora de fazer as decisões, fica uma coisa complicada, porque você sempre está dependendo de alguém para decidir alguma coisa por você. Você está sempre dependendo de alguém determinar uma palavra para você poder se decidir. Deus está dizendo hoje para você que Deus te chamou como cabeça dentro do seu lar. Sabe por que Deus te chamou como cabeça? Porque a cabeça pensa, a cabeça manda e o corpo obedece. Deus te chamou como cabeça dentro do seu lar para que, em nome de Jesus, a sua decisão influencie toda a sua família. Para que, em nome de Jesus, no próximo culto da família, toda a sua família esteja aqui, adorando a Deus junto com você. Uma coisa que eu vi de bonito hoje, no testemunho da nossa irmã, que ela falou, minha filha ainda não voltou, ela prometeu, mas eu já creio nessa vitória, que ela vai voltar. Jesus, quando ele se deparou com essa situação, ele ficou espantado. Nunca vi tamanha fé. Alguém chegou para Jesus, minha filha está morta. Senhor, eu tenho homens a meu comando. Basta uma palavra tua, e a minha filha vai ser curada. A minha filha vai ser curada. Quando nós decidimos, de acordo com a orientação de Deus,
a palavra que Deus emite sobre a tua vida é uma palavra de vitória. A palavra que Deus emite sobre a tua vida é para acontecer. Só que Josué ele tomou uma decisão e se posicionou para que aquela decisão fosse verdadeira. Nós vemos que acontece inúmeras situações hoje na nossa vida que nós depois questionamos os acontecimentos. O homem trabalhou a vida inteira e ele de repente chega para a esposa dele e faz um pedido simples. Qualquer coisa. Quero que você me faça uma massagem. Quero que você prepare a minha marmita para o outro dia. Eu quero que você faça qualquer coisa, qualquer pedido. Você já tomou a sua decisão. Aí a esposa olha assim para a cara do homem, poxa, eu estou cansada. Fiz tudo o dia todo. Esse cara não me compreende. Ele está falando aí, mas a roupa dele está lavada, está passada. Ele está fazendo um pedido aí, mas ele não sabe que hoje eu subi, desci a escada para lavar roupa, para fazer isso, para fazer aquilo. Naquele momento aí a sua palavra, olha, não vou fazer agora, depois eu vou fazer, ou então eu acho que não é importante. Você tomou a sua decisão naquele momento. Uma simples palavra mudou toda a rotina da sua vida. Porque o homem, por sua vez, se tornou egoísta, porque ele achou que pelo fato dele estar trabalhando, a esposa era obrigada a executar aquilo que ele pediu na hora que ele queria. Aí cria-se uma empatia, um problema sério dentro da família. Ele acha que a esposa não faz nada do que ele quer, nada do que ele precisa. A esposa também, por sua vez, acha que ele é incompreensível, porque toda vez ele pede coisas que ela já faz automaticamente. Você não já tomou a decisão da sua vida que você quer ganhar o seu esposo para Jesus? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, ela derruba, destrói a sua casa. Só que eu falo isso inverso também. O homem sábio, ele edifica a sua casa. E se você for tolo também, você vai destruir a sua casa. Naquele momento, a sua decisão que já foi tomada uma vez de você resgatar a sua família, de você ganhar a sua família, por uma questão pequena de uma falta de sabedoria, você jogou tudo por água abaixo. Josué não chegou para sua esposa para perguntar para ela se ela queria servir ao Senhor. Mas ele se posicionou como um homem sábio para que ele pudesse conquistar a sua família para o Senhor. Para que ele determinasse a palavra, mas que a sua família executasse a palavra da sua decisão, porque ele se posicionou para isso. Você quer ganhar o seu marido, quer ganhar a sua esposa, quer ganhar o seu filho, mas aonde está a sabedoria de Deus da sua vida? Pequenos gestos, pequenas atitudes demonstram grandes coisas dentro de um relacionamento. Demonstram grandes conquistas dentro da sua vida. Você quer ganhar o seu marido? Você quer ganhar a sua esposa para Jesus? Você já decidiu que isso tem que ser uma verdade na sua vida? Comece a ser sábio, pedir a Deus para te ensinar, para você conquistar a sua família. Para que a sua decisão seja aceita diante de Deus e possa ser executável dentro de você. Ao contrário de você ganhar a sua família para Jesus, o que muitos têm feito é jogar a sua família lá no inferno, por falta de sabedoria. Alguns anos atrás, a gente estava até comentando na casa do pastor Ricardo sobre esse fato que aconteceu. Os irmãos que têm mais tempo de evangelho sabem do que eu estou falando. Uma irmã estava se sentindo prejudicada dentro da sua família. O convívio dela com o marido não estava bom. Eles não estavam tendo um bom relacionamento. Ela procurou a ajuda de Jesus. Foi numa igreja, pediu um grupo de irmãs de oração para que fizessem orações
em função do seu lar, para que Deus resgatasse a sua família, para que Deus fizesse com que aquele elo, aquela aliança fosse perpétua, para que o marido dela se convertesse, para que seus filhos se achegassem para a presença do Senhor. E ela foi buscar a Deus. E ela conseguiu que aquele grupo de oração fosse fazer uma oração dentro da sua casa, dentro do seu lar. E quando esse grupo de oração chegou lá e começou aquelas orações e pede a Deus para fazer isso, pede a Deus para resgatar o marido, de repente uma pessoa sem visão espiritual disse ter uma visão de Deus, que aquele homem por quem eles estavam orando estava traindo aquela mulher que pediu oração. Ela entrou em pânico, em desespero, começou a chorar. Meu marido está me traindo, meu marido é um cafajeste, ele está me traindo. Aquele grupo de oração saiu da casa daquela mulher, oraram para que aquele relacionamento fosse à frente, para que Deus fizesse uma grande obra. E quando o marido dela chegou, ela não foi buscar Jesus, não foi buscar lá na oração. Ela foi pedir a Jesus, através das irmãs, para que na oração lá no lado dela, Deus fizesse alguma coisa. Ela já se decidiu. Só que faltou nela uma coisa, sabedoria, para ela ganhar o marido dela para Jesus. Quando o marido dela entrou pela porta de casa, ela já com a vassoura na mão, avançou em cima do homem: seu cafajeste, seu canalha, você está me traindo. Começou a bater no homem, dando vassourada. Você está me traindo porque eu acredito em Deus e Deus falou que você está me traindo. Josué, ele se decidiu pela sua família, ele não deixou que ninguém decidisse por ele. A Bíblia diz que quando Deus fala, não é para causar nenhum tipo de confusão. Se realmente estava acontecendo, se aquela visão foi realmente de Deus, o que faltou naquela mulher foi sabedoria para ela ganhar o marido dela para Jesus. Porque o mesmo Deus, que se foi Deus que usou aquela irmã, iria mostrar para ela a verdade, o que estava acontecendo de verdade. E aquele homem ficou tonto, desesperado. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? E ela pegou e falou: as irmãs vieram orar aqui dentro da minha casa, e a irmã fulana de tal falou que Deus revelou para ela que você estava me traindo. Aquele homem saiu de dentro da casa dele, falou para sua esposa que ia assistir um culto lá na igreja, onde que essa irmã estava. Esse homem chegou dentro da igreja, assistiu o culto. Quando aquela irmã levantou para receber uma oportunidade, ele sacou uma arma e atirou naquela irmã. Final da história. O homem, ao invés de ser resgatado para Jesus, foi preso. A irmã que entregou aquela revelação foi morta. E a oração que foi para Deus reconstruir aquela família foi revertida, foi de destruição. Deus deu a chave da sua casa na sua mão, para você dobrar o seu joelho, para você orar, para você ter sabedoria, para você ganhar a sua família. Você não precisa que ninguém venha de fora te determinar o que tem que acontecer dentro da sua casa. Você precisa sim da orientação de Deus, por intermédio da palavra, você procurar o conselho com o seu pastor. Mas Deus já te deu a sabedoria, e a decisão da sua família, Deus colocou nas suas mãos. Tem pessoas que pegam a bênção de Deus e destroem a bênção de Deus, jogam ela fora. Tem pessoas que Deus já colocou a vitória nas suas mãos e você não consegue fazer menção, execução dessa vitória porque te falta sabedoria nas suas decisões. Se aquela mulher tivesse ficado calada, orasse a Deus para que Deus revertesse o quadro daquela família, continuasse a buscar a Deus porque ela já tinha a chave da casa dela nas mãos dela, a chave da decisão na mão dela, eu tenho certeza que Deus ia entrar com providência dentro daquele lar. Que Deus ia transformar a mente daquele homem, que Deus ia trabalhar no coração dela. Cuidado para que você com a sua língua, cuidado para você com os seus pensamentos, com o seu pré-julgamento, você ao invés de trazer sua esposa, trazer o seu marido,
marido, você jogar ele lá fora. Ao invés de você fazer o ajuntamento, o anelo do seu lar, da sua união, você pegar e se separar. Um segundo, uma única palavra é o suficiente para mudar a história da sua vida. Josué, quando ele abriu a sua boca para falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava com a última palavra, a palavra de decisão que Deus tinha colocado sobre a vida dele, e ele se posicionou para que Deus pudesse alcançar a sua família. Com a decisão, sabe qual é a pergunta de Deus para você nessa noite? O que é que você tem feito para ganhar a sua família para Jesus? O que é que você tem feito para você manter a sua família unida? O que é que você tem feito para não causar separação, dissensões dentro da sua casa? Quantas vezes você tem a razão? Quantas vezes você está no topo? A decisão de Deus para você é que a sua família hoje seja alcançada por Ele. Mas sabe de quem Deus está dependendo? De você. Salmo 128, versículo 3, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Às vezes falta dentro de nós pararmos de sermos oportunistas. Tem pessoas que vêm para oração, buscar a Deus, mas a função dele não é temer ao Senhor, é simplesmente Deus fazer por ele aquilo que ele quer. É Deus decidir por ele aquilo que ele acha que é o mais importante para a sua vida. Sabe qual é a primeira decisão que Deus quer de cada um de nós? A decisão que Deus quer de cada um de nós é a gente entregar o banco da decisão na mão de Jesus. E falar para o Senhor assim, toma o teu lugar na minha vida. Quando você começar a executar isso dentro de você, a sabedoria do Senhor vai vir sobre você e você vai conseguir manter a sua família diante de Deus e trazer aqueles que estão fora para a presença de Deus também. A decisão hoje não é de ninguém, é só sua, dentro de você. Tem crente que não entende quando a gente fala, nós somos morada e habitação do Senhor. Eu não sou parede, eu não tenho o formato de uma casa, mas eu quero que Jesus seja o primeiro lugar na minha vida e que more dentro de mim para tomar as minhas decisões, porque tudo que Deus decide por nós dá certo. Tudo que Deus decide pela nossa vida acontece o melhor. Eu dei o testemunho aqui para os irmãos sobre a vitória que Deus me deu. Eu estava conversando com o chefe da minha seção, ele é presbítero, e ele falou, poxa, a gente tem um culto aqui, terça e quinta, a gente está fazendo um culto lá dentro do batalhão, e a gente conversando, de repente eu falei para ele, eu recobrei a minha consciência de que tudo que estava acontecendo na minha vida no ano passado, estava parecendo me prejudicar, estava parecendo me atrapalhar, mas estava tudo de acordo com a vontade de Deus. Estava tudo na direção de Deus. Ano passado eu cheguei a entrar em conflito, que as coisas que estavam acontecendo só dificultavam as minhas situações. Só pareciam que estava me causando problema. Mas na verdade Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando em função da minha vitória. Para que aquela vitória que eu contei aqui para vocês, que fosse concluída na minha vida, tudo o que aconteceu comigo no ano passado foi na direção de Deus.
eu estava conversando com ele, estava falando, poxa, eu passei por muitos problemas. Problemas que eu achei que eu não ia ter condições de resolver, não ia ser solucionado. Problemas que eu achei que Deus tinha me abandonado, que Deus não estava mais trabalhando em meu favor. Quando nós entramos na vontade de Deus e deixamos Deus decidir na nossa vida, Deus bagunça para arrumar. Deus tira tudo do lugar, que nem a faxineira faz na sua casa. Tira tudo do lugar, levanta o móvel, arrasta o sofá e fala assim pro filho, me ajuda aqui a levantar isso daqui, arrasta isso aqui. Bagunça tudo para poder arrumar a sua vida. Quando você está na vontade de Deus, o final é sempre melhor do que o começo. O final é um final de vitória, é um final de alegria, é um final de paz, é um final de conquista, porque é isso que Deus quer, que nós deixamos que Deus decida na nossa vida o que tem que acontecer. Para que, como Josué fez, venhamos ter a última palavra, que eu e a minha casa, todos juntos, vamos servir ao Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.